Olá a todos, eu sou Thaís Souza, sou doutoranda no programa Bionorte e irei fazer uma apresentação com o título Variabilidade da cobertura de manguezais sob influência antrópica e hidroclimática na zona costeira amazônica brasileira. Este é um meu projeto de tese, na qual apresentei para entrar no programa de doutorado e também estou apresentando neste momento como um requisito avaliativo para a disciplina de estágio docência. Essa disciplina, ela é uma disciplina obrigatória no programa e neste semestre está sendo ofertada e ela tem 2 professores responsáveis. É o professor Dr. Alan Cavalcante da Cunha e o professor Cleidson Breno Rodrigues dos Santos. E como eu disse anteriormente, esse projeto que irei apresentar é um requisito avaliativo para essa disciplina de estágio docência. No programa, a minha tese e eu sou orientada pelo professor Dr. Alan Cunha. E essa tese, ela está dentro da área de concentração, biodiversidade e conservação. Também dentro da linha de pesquisa de conservação e uso sustentável da biodiversidade. Como eu disse, eu sou Thaís Souza, eu sou formada em bacharel em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Amapá. Nessa mesma universidade, eu fiz o meu mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e dando continuidade à formação acadêmica, estou no doutorado atualmente, cursando na Rede Bionorte, que é um doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia. A Rede Bionorte, ela abrange vários estados da Amazônia Legal e eu faço parte do Polo Amapá. Essa apresentação, ela está dividida em basicamente 6 etapas principais, como mostra esse sumário. Primeiramente, nós iremos introduzir um pouco o tema, falando sobre o que são manguezais, a importância do manguezal e coisas importantes que vêm ocorrendo nos ecossistemas de manguezais. Posteriormente, irei apresentar a justificativa desse trabalho. Depois, a problemática e a hipótese. Os objetivos, que são divididos em objetivos gerais e objetivos específicos, partindo para materiais e métodos, ou seja, como irei fazer o trabalho, já que é um projeto de tese, ainda não foi executado, né? Só a ideologia está ainda no papel, então aqui irei abordar os métodos que irei fazer futuramente para alcançar os objetivos que eu propus. E por fim, os resultados que são esperados fazendo essa pesquisa. O que é esperado no final da pesquisa? Então, os manguezais, eles são ecossistemas que estão presentes em ambientes costeiros. Mas o que são ambientes costeiros? Os ambientes costeiros, como mostra essa figura, são aqueles ambientes de transição entre a parte terrestre e a parte aquática, a parte de água. É uma zona terrestre em transição para uma zona de água. Então, esses manguezais, eles são ecossistemas que estão presentes justamente nesta área de transição. E, naturalmente, os ecossistemas, os ambientes costeiros, eles já são vulneráveis. Consequentemente, todo elemento, toda a vegetação, os animais dessa área também são vulneráveis. E por isso, com os manguezais não são diferentes. Os manguezais são ecossistemas extremamente vulneráveis também. Sofrem diversos impactos. No mundo, vale destacar que nessa região aqui, costeira,
existem aproximadamente 40% da população mora nesses locais, residem em ambientes costeiros. Como eu já disse, são ambientes extremamente vulneráveis, certo? E por isso, com mais essa intensificação da ocupação do ser humano nesta área, suas atividades, a pressão, a urbanização, isso vai causando, intensificando mais impactos ainda. No Brasil, o cenário não é diferente do restante do mundo. Quase 30% da população brasileira ela está nessa região. Ela mora na região litorânea, né? Uma região considerada até mesmo nobre. Vamos diferenciar um pouquinho. Muitas pessoas elas utilizam mangue e manguezais como se fossem sinônimos. E na verdade, eles possuem conceitos diferentes. O mangue, o que seria um mangue? O mangue, ele é a vegetação que está dentro do manguezal. O mangue se refere somente à vegetação, somente à parte da flora, certo? Por isso que muitas das vezes a gente chama florestas de manguezais, a gente está se referindo à parte da vegetação. E quando nós falamos em manguezais, o que seriam os manguezais então? Os manguezais, eles são um grupo de seres e suas interações entre si e com o ambiente. Como assim? É um conjunto da vegetação, ou seja, do mangue. É um conjunto dos animais que estão presentes lá, como por exemplo o caranguejo. É um conjunto de todo aquilo que está naquele ambiente. Além disso, ainda acopla, né, as interações que ocorrem entre si. Entre, por exemplo, o caranguejo X e o caranguejo da espécie Y. E a interação desse caranguejo, por exemplo, com o ambiente, com a água, com as árvores. Então, tudo isso caracteriza os manguezais. Por isso é importante saber essa diferença. Manguezais é um conceito mais amplo. O mangue é somente referindo à parte da vegetação. Os manguezais, eles são muito importantes, principalmente pela parte da sua biodiversidade. É um setor que eu já falei que é muito vulnerável, mas também é muito biodiverso. Ele tem uma ampla riqueza de espécies. Além disso, ele tem a função também de prestar serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Então, além disso, possibilita o turismo sustentável. É um suporte na geração de renda e de alimento, porque nessa região de mangue, por exemplo, eu já dei o exemplo do caranguejo, né? Esses caranguejos, muitas das pessoas, eles caçam esses caranguejos para seu próprio alimento ou para vender. Então, isso acaba influenciando diretamente na geração de alimento e renda. Essas são somente algumas das principais benefícios, a importância dos manguezais, mas claro que se estende muito mais. E quais são as principais mudanças que estão ocorrendo nos manguezais? Principalmente devido à intensificação das atividades antrópicas e dos processos climáticos, vem ocorrendo muitos impactos nos ecossistemas de manguezais. O que seria a intensificação das atividades antrópicas? É justamente o aumento da urbanização nessas áreas costeiras, que é onde ficam os ecossistemas de manguezais. Então, nessa área, por exemplo, não tem um saneamento básico adequado, então é diretamente lançado na água, ou mesmo tem o desmate da área para poder ser construído novos prédios. Então, essa crescente atividade antrópica prejudica diretamente esses ecossistemas de manguezais. E até mesmo as suas funções naturais, elas são prejudicadas.
E os processos climáticos, como nós sabemos, nos últimos anos, nós vemos sofrendo muito com os processos climáticos, essa intensificação. O planeta, em algumas áreas, está ficando mais quente, isso vem causando diversas reações, diversas coisas que antes não era normal ter, agora está sumindo, por exemplo, espécies. Então, essas características vêm afetando também os ecossistemas de manguezais. E o que ocorre? Algumas áreas elas estão tendo acréscimos, ou seja, essas florestas de mangues, elas estão, por exemplo, tinha 200 hectares, agora está tendo 300, e isso foi caracterizado, identificado na foz do rio Amazonas, aqui no Brasil. Está tendo acréscimos aqui na foz do rio Amazonas. Isso é uma coisa séria, porque é um período de tempo que foi analisado muito curto que teve um acréscimo, mas assim, esse acréscimo trouxe benefícios, trouxe malefícios. O que aconteceu para ter esse acréscimo? Então é muito importante entender essa dinâmica. E outras áreas, como no Sudeste Asiático, teve decréscimos, ou seja, as florestas de mangues reduziram. Então, é importante entender essa dinâmica, o que vem ocorrendo com os manguezais em diversas partes do mundo, por que isso ocorre? Está afetando alguma coisa? Tem algo que se possa fazer? Quais são as ações que poderiam mitigar, reduzir? No Brasil, os manguezais eles são estendidos por aproximadamente 9.900 km². E como já foi dito, os manguezais eles se constituem nessa região. Essa região aqui em vermelho no mapa é caracterizando a região costeira do Brasil, que abrange esses estados que vai desde o estado do Amapá até o estado do Rio Grande do Sul. Aproximadamente 77% está na zona costeira amazônica brasileira. Então, os manguezais, eles estão caracterizados de forma muito forte, estão locacionados aqui nessa região. Essa região aqui do estado do Amapá, Pará e Maranhão, que é justamente o estado onde está a zona costeira amazônica brasileira e onde está o maior quantitativo de manguezal do Brasil, como foi dito, 77%. E desses 77%, 9% está no estado do Amapá, nessa região aqui. 22% está no estado do Pará e 46% no estado do Maranhão. Pode-se perceber que é o estado que tem o maior quantitativo de manguezais, certo? Como foi dito, a zona costeira amazônica brasileira ela abrange o estado do Amapá, do Pará e do Maranhão. E é nessa região que nós temos o maior quantitativo de manguezais. Esse trabalho ele tem uma abordagem inovadora, porque ele não vai somente analisar os ecossistemas de manguezais de forma convencional. Não, na verdade, ele vai integrar com tecnologias de sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto. Além disso, ele vai compilar uma série de dados antrópicos e hidroclimáticos para saber o que está acontecendo com os manguezais, por exemplo, está tendo redução? Tem alguma ligação com os dados antrópicos e hidroclimáticos? Então, alguns dados vão ser pré-selecionados para justamente fazer essa análise. Além disso, gera contribuições científicas regionais inéditas. Infelizmente, para essa zona da amazônica costeira brasileira, não tem trabalhos desse tipo. Então, esse trabalho vai ser uma contribuição científica inédita para essa região. Vai transferir um conhecimento sobre essa variabilidade dos manguezais amazônicos. Além disso, vai servir também como auxílio nas políticas públicas,
no planejamento, no monitoramento, na conservação e valorização desses ecossistemas. Porque a partir do momento que você gera um conhecimento, que você disponibiliza esse conhecimento, quando você conhece uma coisa, é mais fácil de cuidar, de entender. Então, esse trabalho ele vai ser muito importante nesse sentido. Qual seria a problemática da pesquisa? As variações da cobertura de manguezais na zona costeira amazônica brasileira estão correlacionadas com as variáveis antrópicas e hidroclimáticas? Então, as variáveis antrópicas selecionadas nessa pesquisa são as áreas ocupadas por pastagens e agricultura, e as hidroclimáticas seria a elevação do nível do mar, a precipitação, as superfícies de água e as marés. Lembrando que essas variáveis, elas são iniciais, elas são passíveis de alteração. Pode ser que no futuro nós venhamos a colocar mais variáveis ou trocar alguma dessas por outra que, de repente, vai ter uma maior significância nos resultados. E qual é a hipótese? A hipótese do trabalho é que a variabilidade da cobertura de manguezais nesta área ela pode ser explicada por essa dinâmica das variáveis antrópicas e hidroclimáticas e que a influência é maior no estado do Pará e Maranhão do que no estado do Amapá. Por que foi levantada essa hipótese? Porque nós achamos que o estado do Amapá vai ter menor influência das variáveis antrópicas e hidroclimáticas. Porque o estado do Amapá, em relação ao estado do Pará e Maranhão, tem duas características que os diferem. O estado do Amapá é considerado ainda um dos estados mais preservados do Brasil. É aquele estado que tem o maior percentual de áreas protegidas. Logo, tem um baixo teor de uso e cobertura do solo. Nessa área tem pouca urbanização em relação aos outros. Já no estado do Pará e Maranhão, por ter um alto índice de urbanização, de ocupação populacional, de uso do solo, então acaba que em relação ao Amapá é um estado que é menos preservado nesse sentido. E por isso nós levantamos a hipótese de que as variáveis antrópicas nesse sentido não irão influenciar tanto a cobertura de manguezais aqui no Amapá, tanto quanto aqui no Pará e Maranhão. Os objetivos da pesquisa é dividido em objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral da pesquisa é analisar a variação espaço-temporal da cobertura de manguezais nos estados e municípios costeiros que pertencem à zona costeira amazônica brasileira. Esta análise será feita no período de 38 anos, que é de 1985 a 2022. Entretanto, esse aqui também é um intervalo de tempo que é passível de modificação, porque o doutorado ele dura 4 anos, então nesse período, a partir do momento que forem atualizados os dados na plataforma, poderão ser atualizados também, estendido esse intervalo de tempo. Os objetivos específicos são 2. O primeiro é avaliar a variabilidade da cobertura de manguezais, zoneando as áreas que sofreram maiores variações, ou seja, aquelas que tiveram maiores acréscimos na floresta de mangue no período analisado, ou que tiveram decréscimos. Vai ser levantado toda essa questão. O segundo é correlacionar estatisticamente a variabilidade da cobertura de manguezais com variáveis hidroclimáticas e antrópicas, verificando qual é aquela que tem o maior potencial explicativo, ou seja, a determinada região está tendo um decréscimo. E por que está tendo esse decréscimo? Vamos verificar se é devido às variáveis hidroclimáticas, se é devido às variáveis antrópicas. Então, procurar as variáveis que podem explicar essa variabilidade que está ocorrendo nos manguezais. A área de estudo é a zona costeira amazônica brasileira. Esta zona ela ocupa 3 estados do Brasil, que é o estado do Amapá, o estado do Pará
o estado do Maranhão. Aqui em laranja só está demonstrando qual é a área que é a costa amazônica brasileira. No estado do Amapá, existem 11 municípios costeiros. No estado do Pará, 47 municípios costeiros e 40 no estado do Maranhão. Então, será feita uma análise da variabilidade da cobertura de manguezais nesses entre estados, Amapá, Pará e Maranhão, e também em relação aos municípios costeiros de cada um dos estados. Como foi dito, esses 3 estados que compõem a zona costeira amazônica brasileira possuem no total 98 municípios, então esta vai ser a nossa área de estudo. E essa região, ela possui dinâmicas muito complexas, altas precipitações, altas temperaturas e também presença de macromarés. E tudo isso influencia diretamente para a vulnerabilidade dessa área. A pesquisa, ela está dividida em 3 fases. A primeira fase é a aquisição das séries temporais da cobertura de manguezal. A segunda é o levantamento selecionado de variáveis hidroclimáticas e antrópicas. E a terceira, análise geoespacial e estatística dos dados. A primeira fase, ela compõe as séries temporais, a aquisição das séries temporais da cobertura de manguezais para os 3 estados costeiros selecionados. Logo depois de adquirir esses dados, vão ser feitas análises quantitativas e geoespaciais, sendo que as análises quantitativas vão ser feitas no Excel e as geoespaciais no QGIS. E onde nós iremos pegar esses dados? Bem, os dados eles vão ser pegos na plataforma Map Biomas, tanto os dados quantitativos quanto os dados geoespaciais. Essa plataforma, ela analisa um banco de dados de cenas Landsat, que tem uma resolução espacial de 30 metros. Todas essas imagens lá são processadas e analisadas em nuvem no Google Earth Engine. Logo depois são feitos mostrados dados quantitativos e dados geoespaciais. É importante destacar que muitas vezes os dados quantitativos e geoespaciais não têm disponíveis no mesmo período, porque às vezes demora um pouquinho mais para lançarem os dados geoespaciais. Mas para a parte de estatística é fundamental os dados quantitativos. Agora, para a parte de mapas, os dados geoespaciais são aqueles mais utilizados, porque em formato GeoTIFF dá para se utilizar no QGIS. É claro que em várias pesquisas é identificado que a intensificação das atividades humanas e das mudanças climáticas são as principais causas da variabilidade dos manguezais. E por isso, nós analisamos e selecionamos aquelas variáveis que achávamos que, de acordo com pesquisas anteriores, poderiam ter uma influência. Claro que ainda será testada no decorrer dessa pesquisa. Então, a fase 2 é justamente o levantamento selecionado das variáveis hidroclimáticas, que seriam a precipitação total, a elevação do nível do mar, as marés e a superfície de água. A precipitação total ela será adquirida na Climate Hazard Group for Red Precipitation with Station Data, que é chamada de CHIRPS. Essa aqui é uma produção de precipitação por satélite que foi produzida no Centro de Riscos Climáticos e Serviços Geológicos dos Estados Unidos. Ela é criada a partir de técnicas de interpolação inteligente de alta resolução, que tem um algoritmo que incorpora as informações de satélite da NOAA e NASA para estimar a precipitação com base nessas observações infravermelhas de duração de nuvens frias. E por que nós vamos utilizar o CHIRPS como base de dados de precipitação? Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos uma escassez de registros longos de precipitação. Como nós vimos, o nosso período de análise é muito longo. E por isso, nessas redes tradicionais, por ter essa escassez de registros, a alternativa é utilizar a precipitação por satélite.
E no Brasil, ela já foi validada, essa precipitação CHIRPS, tanto no Brasil quanto no mundo. Essa teve uma boa adaptação às redes tradicionais com a precipitação por satélite. O segundo é a elevação do nível do mar. Bem, a elevação do nível do mar será adquirida na administração oceânica atmosférica e essa elevação ela é feita com base em medições de altímetros de radar. Podem ser combinadas em órbitas de satélite que têm uma precisão para medir o nível do mar em uma base global. As marés serão adquiridas na Marinha do Brasil e elas são feitas através de medições das estações maregráficas. E a superfície de água? Bem, a superfície de água ela também será adquirida no MapBiomas, só que uma plataforma adicional suplementar, que é a plataforma MapBiomas Água, que é o primeiro e único conjunto de dados sobre águas superficiais que é aplicado ao Sistema de Informações Geográficas do Brasil. E tem também um recorte municipal. A superfície de água ela é analisada por satélite através de um modelo espectral de mistura, que ela estima a proporção de pixel dos corpos hídricos. E aí a resposta espectral da água é justamente o corpo escuro, porque ela tem uma baixa reflectância. Além disso, vão ser levantadas variáveis antrópicas, certo? Essas variáveis serão a superfície de agricultura e a superfície de pastagem. Elas serão adquiridas também no MapBiomas e aí serão feito todo o processamento, adaptação de escalas, organização no Excel. O período ele pode ser estendido, como eu disse, no decorrer dos anos vão ser atualizados e aí vai ser atualizado também a base de dados. E o MapBiomas vai ser a base de dados para utilização. Eles utilizam a coleção Landsat, tem a resolução de 30 metros e todos os dados eles são analisados no Google Earth Engine e processados em nuvem. A terceira fase corresponde à integração e análise estatística e geoespacial. Bem, a análise estatística ela será feita no R, análise geoespacial no QGIS. E é nessa fase que nós iremos determinar quais as variáveis que influenciam as coberturas de manguezais, ou seja, quais variáveis que estão influenciando no decréscimo ou no acréscimo nas florestas de mangues. E aí nós faremos isso através das análises estatísticas e também nós mostraremos de forma visual através de mapas feitos no QGIS, aonde são aquelas áreas que estão sofrendo mais acréscimos ou decréscimos na cobertura de manguezais. E quais são os testes que estão sendo propostos a ser feitos? Shapiro-Wilk, para testar a normalidade dos estados, e aí vai ser feito também a correlação de Spearman e o PCA, que para analisar a dependência e as covariações das variáveis independentes e dependentes, as análises de regressões lineares simples e múltiplas, e essas análises de regressões elas vão determinar a explicabilidade e a significância das variáveis independentes e dependentes. O que nós esperamos com essa pesquisa? Bem, nós esperamos gerar informações suficientes para dizer quais são as áreas que estão sofrendo acréscimos ou decréscimos nesses 3 estados da zona costeira amazônica brasileira. E os resultados, além das análises estatísticas, demonstrando quais são os principais fatores, variáveis que estão influenciando essa variabilidade dos manguezais, também gerar mapas, como este, por exemplo, que foi gerado para manguezais de Celebes na Indonésia, para esse período aqui. E nesse mapa ele está mostrando a região que sofreu perdas no decorrer de cada ano. Então, um dos resultados esperados é justamente essa explicação visual no decorrer dos anos, onde está sendo perdido os manguezais. Essa aqui é uma outra imagem que mostra onde está tendo ganhos de manguezais, acréscimos. Isso aqui é os manguezais na foz do Amazonas, que é aqui no Brasil. Também para o mesmo período mostra no decorrer dos anos a quantidade de manguezais que foram acrescentados.
Existe aqui no Amapá um caso semelhante, onde foi utilizado basicamente a mesma metodologia, mas para analisar a variabilidade da superfície de água. E nós, no nosso projeto atualmente, estamos propondo analisar a superfície, a variabilidade da superfície de manguezais. Bem, para a superfície de água, foi demonstrado que aqui no estado do Amapá, Souza e colaboradores de 2024 identificaram que a região que mais sofreu acréscimo da superfície de água foi essa região aqui, que está entre os municípios 4, 5, 6 e 7, que é justamente os municípios de Pracuúba, Tartarugalzinho, Cutias do Araguari e Taboão do Piririm. Ampliando essa imagem, nós vemos esta região. Esta região, ela foi a que sofreu maiores acréscimos, na verdade, a variabilidade. Algumas áreas sofreram acréscimos, outras decréscimos na superfície de água. Como nós podemos observar, aqui em 1985, nesta região oceânica do estado do Amapá, nós temos que essa superfície de água ela está diferente, ela está distribuída de forma diferente, os padrões, do que agora em 2020. Observem que elas estão mais juntinhas e que elas estão mais espalhadas. Nessa região aqui que abrange central, que abrange o rio Araguari, que é a região de transição entre o setor oceânico e o setor estuarino, nós percebemos em 1985 que o rio Araguari ele desaguava diretamente no Oceano Atlântico. Já em 2020, esse mesmo rio ele não deságua mais. Essa foz ela foi assoreada. E aqui nessa região estuarina, o rio tomou um novo curso. Vários cursos d'água que antes não existiam, como vocês podem ver na figura, agora foram criados e existem. E isso desviou o percurso do rio, que agora ele deságua no rio Amazonas e não mais no Oceano Atlântico, como ocorria em 1985. Como vocês podem perceber, essa é uma representação em satélite dessa situação que eu mostrei anteriormente. Como vocês podem ver, aqui, com o decorrer dos anos, a foz do rio Araguari foi sendo assoreada. Observem que vai sendo assoreada e aqui vai crescendo novos canais, esse curso é desviado e é justamente colocado a foz desaguando no rio Amazonas. Essa é uma mudança muito crítica que no passar dos anos foi causando vários e vários impactos desencadeados por causa dessa mudança, porque essa mudança ocorreu em pouquíssimo tempo. É uma mudança que deveria ocorrer talvez em milhares de anos. Então isso causou muitos impactos e ainda causa aqui nessa região. Estatisticamente falando e quantitativamente falando, nós temos aqui o quantitativo de superfície que tinha em 1985 e o quantitativo que tem em 2022. Vamos analisar para cada município costeiro do estado do Amapá. Bem, no estado do Oiapoque, a superfície de água em 1985 era de 28.706 hectares. E em 2022, essa superfície aumentou para 39.203 hectares, ou seja, um aumento de mais de 26%. Para Calçoene ocorreu a mesma situação, só que aumentou muito, a superfície de água aumentou em 73%. Amapá aumentou em 41%. Pracuúba aumentou em quase 31%. Para Tartarugalzinho, aumentou 25%. Para Cutias do Araguari, esta aumentou 86%. Observem aqui que foi até mais que Calçoene. E para Itaubal, aumentou 13%, quase 14%. A superfície de água do estado do Amapá até agora está só aumentando, observem. Para Macapá também aumentou, cerca de 25%. Para Santana aumentou 12%.
Para Mazagão, aumentou 23%. Para Vitória do Jari, aumentou 16,33%. E isso analisando os municípios costeiros. Agora vamos analisar os setores. O setor oceânico, ele também aumentou cerca de 35% da sua superfície de água, no decorrer, analisando 1985 a 2022. E o setor estuarino ocorreu a mesma situação, aumentou 32% dessa superfície de água. Então, nós percebemos que, no geral, o estado do Amapá ele está aumentando a sua superfície de água. No mundo, quando nós analisamos em literaturas, todos os continentes, exceto a Oceania, tiveram acréscimos da superfície de água. Então, é uma tendência mundial. O estado do Amapá, ela está acompanhando essa tendência. As superfícies de águas também estão aumentando na região da costa do Amapá. Isso pode ser preocupante? Pode, porque infelizmente o estado do Amapá ele não tem uma estrutura de saneamento, por exemplo, adequada, e isso acaba causando impactos. Um exemplo, um local, Macapá. Macapá tem uma quantidade X de superfície de água. E essa superfície está aumentando, está comprovado que está aumentando. Macapá ainda não tem um planejamento adequado para receber toda essa mudança que está ocorrendo. Então, a tendência é ter mais impactos. Se tem alagamento, se tem inundações, a tendência é ter mais, porque está aumentando o quantitativo da superfície de água, mas não está aumentando, por exemplo, o planejamento, então não está sendo compatível. Tem que aumentar na mesma proporção. Se está tendo essas mudanças, também tem que ter um planejamento maior, obras dedicadas a isso. Então, isso é uma situação hipotética que eu estou dando somente para Macapá, mas também pode ser aplicada aos outros municípios do estado. E não somente a isso, mas também tem outros diversos impactos que podem ser acarretados com isso. E como está a situação nos manguezais? A gente viu que isso foi a situação da superfície de água para o estado do Amapá. Mas e os manguezais? Eles estão aumentando? Eles estão diminuindo? Por que eles estão aumentando ou eles estão diminuindo? Por quê? Quais as variáveis que poderiam estar influenciando isso? E é isso que nós vamos mostrar na nossa pesquisa. Ainda não temos os resultados, porque esse aqui é um projeto inicial que ainda está sendo planejado, os resultados ainda vão ser produzidos, a pesquisa ainda está em fase de andamento, mas esperamos que os resultados sejam significativos, que deem apoio para políticas públicas, porque os manguezais eles são ecossistemas muito vulneráveis e que necessitam de uma atenção especial do poder público e uma valorização para a sua conservação. Então, deixo aqui o meu contato de e-mail, meu número de telefone, e eu agradeço a atenção de todos vocês. Espero que essa palestra ela tenha aberto a mente de vocês quanto aos quesitos, da importância de se conhecer a biodiversidade local, de ter o conhecimento para poder gerar depois políticas, planejamento, porque a gente só consegue cuidar, só consegue planejar, só consegue ter soluções daquilo eficientes, daquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não consegue cuidar também. Então, por isso é importante produzir esse tipo de conhecimento de uma biodiversidade, de uma vegetação, como é o caso do manguezal, pouco conhecida, pouco estudada ainda, e principalmente aqui na região da zona costeira amazônica brasileira. Então, meu muito obrigado.